Olá, fico feliz em ter você aqui para esta aula sobre função quadrática, especificamente a respeito da condição para as raízes de uma função quadrática serem reais, distintas e positivas. Uma excelente aula para você. Bom, inicialmente vamos considerar uma função quadrática, a lei de formação polinomial para uma função quadrática. Então, considere, vamos organizar o nosso argumento. Então, a lei de formação polinomial tem a forma f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Lembrando que esse coeficiente A deve ser diferente de zero, por se tratar de uma função quadrática. Ok, agora observe dois desenhos que eu irei realizar aqui para que você entenda direitinho, esse é o propósito, que você entenda direitinho de onde vêm essas condições. Então, considere essa lei de formação e agora vamos supor o seguinte, com essa condição, considere essa lei de formação e as figuras. Então, e as figuras. São duas hipóteses que, a princípio, nós devemos observar. Então, hipótese número 1. Imagine aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Observe que nós queremos que a função quadrática tenha duas raízes reais e positivas. Ok, então pode acontecer de nós termos um gráfico assim, ó, uma parábola com a concavidade voltada para cima e observe que as raízes serão reais e positivas. Vou representá-las por x1, aqui x1 e x2. Tá. Segunda hipótese. Numa segunda hipótese, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, pode acontecer das raízes serem reais e positivas, mas com a parábola de concavidade voltada para baixo. Vejam também as raízes x1 e x2, ambas positivas. Bem, para organizar, eu vou definir esse aqui como um caso número 1 e esse outro aqui como um caso número 2. Lembrando que nessas figuras eu estou propondo a situação pronta. A função quadrática teria as duas raízes reais e positivas. Ok. Agora estudemos os casos. Vamos lá, começando pelo 1. No caso 1, então, em 1, o que a gente vai ter? Primeiro, parábola de concavidade voltada para cima. O coeficiente dominante do polinômio, coeficiente A, tem que ser positivo. Segundo, o termo independente, observe que o termo independente sempre indica a interseção com o eixo das ordenadas. O termo independente também tem que ser positivo. Terceira condição, para que existam duas raízes distintas, o discriminante do polinômio tem que ser positivo. Mas tem um outro detalhe. Ó, veja bem, você tem o vértice da parábola. Se você observar aqui direitinho, a abscissa do vértice, o x do vértice, tem que ser também um número positivo.
Observe que a abscissa do vértice ocorre à direita da origem. Bom, desse modo, lembre-se que a abscissa do vértice, o x do vértice, aqui o ponto de mínimo da função, é obtido por a menos b sobre 2 vezes a. Então, outra condição, menos b sobre 2 vezes a tem que ser positivo. Na situação 1. Agora na figura 2. E em 2, o que acontece? Parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que a constante A vai ser menor que zero. É o coeficiente dominante da função quadrática, menor que zero. O que mais? Além da constante A ser menor que zero, observe o termo independente, C, onde a parábola intersecta o eixo das ordenadas, menor que zero também. Delta, discriminante, mesma coisa. Ó. O discriminante tem que ser positivo. Isso garante que nós temos duas raízes reais distintas. E, por fim, observe que o vértice novamente tem a abscissa positiva. Então, menos p sobre 2a tem que resultar um valor positivo. Perceberam? Então, essas são as condições, as observações que nós temos da situação pronta. O objetivo é que você entenda as condições que nós devemos impor para que as raízes sejam reais, distintas e positivas de uma função quadrática. Agora, observe uma coisa aqui. Seja qual for o caso 1, A positivo, C positivo. Caso 2, A negativo, C negativo. Então, seja qual for o caso, o produto do coeficiente A pelo C tem que ser positivo. Então isso resume. Você pode observar que basta que você imponha a condição do produto ser positivo, ou, como eu vou sugerir, e vocês entenderão por quê, do quociente dele ser positivo, já engloba as duas situações. Então, quando eu digo que o quociente C sobre A, e vai ter um motivo para que a gente trabalhe esse quociente nessa ordem, não A sobre C, C sobre A. Quando eu defino que C sobre A é positivo, eu já estou garantindo que ocorre a primeira ou a segunda hipótese. Eu não preciso trabalhar isoladamente cada hipótese. Por que eu estou dizendo isso? Porque observe que assim como a gente trabalhou as duas hipóteses, ó, nas duas hipóteses o delta é positivo. Nas duas hipóteses, a abscissa do vértice será um número positivo. Então, não há necessidade de tratar separadamente cada uma delas. Com essas considerações, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Observe. Com isso, o que deve acontecer para que as raízes sejam reais, distintas e positivas? Primeira coisa que eu irei destacar, o delta. Delta, nas duas situações, vimos que vai ser um número maior que zero, positivo. E, nas duas situações, a abscissa do vértice. Agora, observe que eu não preciso desse fator 2. O fator 2 é positivo. Então, se eu quiser que a abscissa do vértice seja positiva, como tem que ocorrer nos dois casos, basta que eu diga que menos b sobre a tem que ser positivo. E, de novo, você vai entender daqui a pouquinho por que desconsiderar o 2. E, por fim, como discutido, C sobre A tem que ser positivo. Se C sobre A é positivo, ambos são positivos ou ambos negativos. Englobaremos as duas hipóteses. Agora, por que isso? Olha só. Então, essas são as condições, ok? Agora, vamos definir duas coisas.
sendo... Lembre-se que a soma das raízes de um polinômio de grau 2, a soma das raízes, é menos b sobre a. Perceberam? Por isso representar assim, ó, sem o 2. Menos b sobre a é a soma. Vou representar por S. E o produto das raízes, num polinômio de grau 2, é c sobre a. Por isso representar dessa forma. Porque, uma vez que eu tenha isso definido, a soma x1 mais x2 como S, e o produto x1 vezes x2 como P, tem-se que podemos resumir as condições para que as raízes sejam reais, distintas e positivas da seguinte maneira: o delta tem que ser um número positivo e, agora não mais menos b sobre a. Não que esteja incorreto, né, você entender e guardar dessa forma, mas eu vou escrever assim, ao menos b sobre a soma das raízes tem que ser positiva e não que dizer que c sobre a positivo esteja incorreto, mas em vez de c sobre a, eu colocarei o produto das raízes positivo. Ok, desse modo, temos as condições para que as raízes de uma função quadrática sejam reais, distintas e positivas. A partir desse argumento, concluímos que o delta tem que ser positivo, a soma das raízes, que é calculada por menos b sobre a, tem que ser positiva, e o produto delas, que se obtém por c sobre a, também tem que ser positivo. É isso. Espero que você tenha entendido essa aula. Um abraço e até a próxima!